Olá, você já se pegou em algum jantar ou momento da sua vida tomando um bom vinho caro e se perguntou: Nossa, nunca tomei esse vinho, mas o sabor é bem parecido com certa marca mais barata. Acredite, você não estava errado. Os mesmos vinhos baratos são vendidos com rótulos diferentes e mais caros. E não, isso não é uma especulação. Diversos representantes de vinícola já confirmaram a prática. E ela não só é comum, como é apenas a ponta do iceberg dessa indústria. O esquisito disso tudo é que há muito tempo se ouviu falar que vinho é coisa fina e que só quem tem grana sabe realmente o que é um vinho de qualidade. Mas há eventos que marcaram o mundo do vinho e que parecem mostrar que tudo isso não passa de uma história que foi muito mal contada durante os séculos. Um deles é mostrado no documentário Soul Grape, de 2016, que parte do conceito que vinho não passa de uma bebida comum, feita de uva amassada e fermentada, e que não existe diferença real entre vinho feito em casa e um vinho super sofisticado ou luxuoso ali de uma adega famosa. Para provar isso, é contar a história de Rudy Kurniawan, um indonésio que criou um império em volta de si com a compra e venda de vinhos raros, extremamente caros em leilões, ganhando muito renome e destaque nos círculos dos entusiastas do vinho. Ao chegar ao topo, usou seu prestígio e reconhecimento para enganar os amantes do vinho e armar um dos maiores esquemas de fraude da história. Rudy virou então um estelionatário do ramo do vinho, mas não foi só a cara de pau dele que foi protagonista nesse episódio. Algo que talvez tenha chamado mais atenção que o próprio golpista foram os especialistas em vinho, especialmente do círculo mais restrito, que caíram na fraude do indonésio sem sequer suspeitar do que estava acontecendo bem na frente deles. Esse foi um dos detalhes mais importantes de toda essa história, porque o sucesso da fraude de Rudy levanta uma grande questão. Os ditos especialistas em vinhos realmente sabem o que estão fazendo, ou será que existe alguma diferença real entre vinhos vendidos em mercados e garrafas leiloadas a centenas de milhares de dólares? Para entender sobre a face da indústria dos vinhos, primeiro é preciso entender como esse cara conseguiu enganar até mesmo os mais apaixonados dos entusiastas sem que ninguém suspeitasse de nada. O que se sabe da trajetória de Rudy antes de ingressar no mundo do vinho é que ele é natural de Jakarta, capital da Indonésia. Se mudou para os Estados Unidos com um visto de estudante em mãos por volta de 1998, para frequentar uma universidade na Califórnia, quando seu visto expirou em 2003. Rudy não queria deixar os Estados Unidos, pois já tinha dado os passos iniciais para sua promissora carreira no vinho. Então ele ignorou a data limite estipulada pelo governo americano para voltar ao seu país natal e continuou como imigrante legal por lá. A carreira de Rudy como degustador e caçador de vinhos raros começou no início dos anos 2000, em um distrito de Los Angeles chamado Wildland Hill, especificamente em uma renomada loja de vinhos do local. O jovem de 24 anos entrou com uma garrafa de vinho na mão e dirigiu-se à recepção. Curiosamente, ele não foi à loja para comprar vinhos, e sim para tentar vender. Segundo os vendedores da loja, Rudy ia frequentemente por lá, mostrando seu interesse por vinhos, querendo saber sobre seus sabores, produção e sobre as vinícolas de origem. Assim ele acabou virando amigo dos funcionários, que também eram grandes entusiastas do vinho e não viam nenhum mal em ajudar o jovem aprendiz. É claro que eles não tinham a menor ideia que aquele garoto curioso se tornaria um dos maiores façantes da história. Inclusive, os próprios vendedores o elogiavam, dizendo que ele tinha uma ótima memória para lembrar dos sabores dos vinhos e um olfato e paladar invejável. Em pouco tempo, Rudy já estava entendendo bastante de vinhos, o suficiente para se virar bem em conversa com especialistas e às vezes até se passava por um. Por volta de 2003, os círculos de vinhos em Los Angeles começaram a notar a presença assídua de um desconhecido em eventos de degustação de vinhos e em leilões, um rapaz que chegava a gastar milhares de dólares em cada sessão. Esse desconhecido era Rudy, e nessa época foi estimado que ele gastava cerca de $1 milhão por mês em garrafas de vinhos valiosas, geralmente raras. O jovem anônimo começou a ganhar credibilidade na sociedade do vinho, levando a fama de ser um sujeito extravagante e sendo reconhecido por ter um paladar fora do comum. À medida que aumentava sua coleção, Rudy também trazia vários de seus raros exemplares aos eventos de degustação e dividia com seus convidados, ostentando jantares luxuosos, algo que agradava bastante os membros dessa sociedade e ajudou a fazer amizades. Alguns colecionadores deram um apelido peculiar ao rapaz, de Dr. Pointe, fazendo referência a uma propriedade no leste da França.
Essa propriedade produzia vinhos ultra luxuosos e muito cobiçados, pois diversas vezes Rude arrematou lotes de garrafas dessa produção. Só para ter uma ideia, uma única garrafa de Domaine de la Romeconte Tinto, de 1993, pode ser encontrada à venda em Portugal por quase 24 mil euros. Outra, do ano de 1990, pode ser encontrada em uma loja em São Paulo por 250 mil reais. Rude participou de leilões comprando e vendendo vinhos assiduamente até 2006, que deu a ele tempo para adquirir lotes de vinhos finos dos mais diversos tipos. Nesse momento, também ele foi citado por ter possivelmente a melhor adega da Terra e bateu recorde de maior valor vendido em um único leilão de vinhos, arrecadando quase 25 milhões de dólares, superando os 10 milhões, o recorde anterior. Apesar da enorme quantidade de vinhos exóticos, raros e extremamente caros que Rude colocou à disposição no leilão, não havia motivo para desconfiança de suas garrafas, já que todo mundo sabia que ele tinha uma coleção bastante extravagante. No ano seguinte, em 2007, Rude mais uma vez colocou em lote várias garrafas preciosas em um leilão, dessa vez em Los Angeles, e suas garrafas ganharam destaque na capa do catálogo do leilão. Mas dessa vez, representantes de uma vinícola produtora de alguns dos vinhos leiloados por Rude notaram algo suspeito e informaram a casa de leilões que as garrafas eram falsas. As garrafas foram analisadas minuciosamente e retiradas após serem consideradas inconsistentes, dizem os experts do assunto. A partir de então, vários lotes de Rude começaram a apresentar irregularidades bizarras, como garrafas que tinham data de fabricação impossíveis, de períodos onde os vinhos vendidos simplesmente não tinham sido fabricados. Ao começar a levantar suspeitas e ser questionado, ele apenas respondeu: "Nós tentamos o nosso melhor para acertar, mas é Borgonha e às vezes a merda acontece." Tentando deixar claro que ele foi só uma vítima de falsificadores, logo após um de seus lotes ter sido retirado de um leilão. Mas a resposta de Rude não convenceu tanto assim, e sua credibilidade foi se degradando cada vez mais, com cada nova inconsistência em seus lotes. Foi então que em 2009 o empresário Bill Cort, já cansado da falta de vergonha de Rude, entrou com uma ação contra o indonésio, alegando que ele tinha vendido conscientemente garrafas falsas para ele e outros colecionadores, tanto em leilões quanto particularmente. Também nesse período, ele foi acusado de não pagar um empréstimo de 10 milhões de dólares a uma importante casa de leilões, jogando ainda mais lenha na fogueira. Mas como diz o ditado, nada está tão ruim que não possa piorar. E foi aí que toda essa história mal contada chegou aos ouvidos do FBI. Rude foi alvo de investigação pelo FBI quando pessoas do seu círculo de amizade suspeitaram que ele não estava sendo vítima, mas sim que ele mesmo era o falsificador. Os investigadores logo descobriram a sua situação irregular quanto à imigração, o que deixou as autoridades preocupadas com o risco dele fugir do país. Então, na madrugada de 8 de março de 2012, meia dúzia de agentes do FBI chegaram na casa de Rude, em Arcádia, na Califórnia, e levaram o indonésio preso. Depois de vasculhar a casa, o FBI descobriu milhares de rótulos de vinhos raros, centenas de rolhas velhas e novas, além de um dispositivo para colocá-las. Havia um verdadeiro arsenal de falsificação: carimbos de borracha, colas, tesouras, moldes de rótulos, papéis e instrução para a fabricação de rótulos de marcas famosas de vinhos, dentre vários outros artigos de fraude. Com tantas provas explícitas, não restou dúvidas que Rude já falsificava vinhos por anos, vendendo vinho barato em garrafas de vinhos extremamente valiosas. Mais tarde foi descoberto que até seu nome era falso. Rude ficou conhecido por ser o maior fraudador de vinhos da história e foi condenado a 10 anos de prisão em 2014, tendo de pagar 28 milhões de dólares em restituição e outros 20 milhões ao fisco. Até hoje não se sabe ao certo quantas vítimas existiram no caso Rude, mas uma delas com certeza foi a credibilidade do próprio mercado de vinhos em si. Depois de cumprir detenção por 7 anos, Rude foi liberado pela justiça no final de 2020 e poucos meses depois deportado pelo Departamento de Imigração, encerrando sua estadia em solo americano. Mas o estrago que Rude fez no mercado era gigantesco, e nos anos que se seguiram com a queda da sua tática, uma pergunta não poderia deixar de ser feita: os especialistas em vinho realmente sabem o que estão falando, ou não passa de um teatro onde cada um está fingindo saber mais que o outro? Curiosamente, durante os anos de face de Rude, muitos especialistas renomados publicaram notas elogiando seus vinhos, sendo incapazes de notar os exemplares falsos, mesmo após provar e analisar os detalhes sutis tão falados nos círculos dos vinhos. Muitos deles, inclusive, se tornaram amigos de Rude e participavam de inúmeras degustações de seus exemplares.
e mesmo assim nunca se deram conta do que estava acontecendo. Após a verdade vir à tona e todo o esquema vir por água abaixo, uma parte dos especialistas usou esse fatídico episódio para criticar e questionar a consistência da base de conhecimento em que o mercado de vinho se fundamenta, porque ninguém nunca notou algo estranho, né? Existe realmente um consenso entre os sabores e características dos vinhos, ou é tudo pura especulação? Tudo realmente não passa de especulação? Será que a diferença entre um vinho raro e um vinho produzido em uma vinícola comum? Por se tratar de uma indústria gigantesca e bem estabelecida, que conta até mesmo com um dicionário próprio, é bem improvável que um especialista em vinho concorde com esse tipo de questionamento, muito menos que admita que parte do prestígio do vinho está ligada a uma percepção exagerada de valor do produto. Mas na contramão do pensamento que um bom vinho é algo raro, acessível apenas a pessoas de classe alta, surge uma empresa australiana disposta a mudar todo esse paradigma. O Yellowtail tem a proposta de trazer um vinho de qualidade por um preço acessível a todos, tentando provar que a indústria dos vinhos não precisa ser para poucos. O negócio da Yellowtail começou na Austrália, com uma família de imigrantes italianos detentores de um grande vinhedo que vendia uvas a granel e fazia alguns vinhos. Com o passar do tempo, a Yellowtail conseguiu fazer sucesso localmente e trilhou seu caminho até uma forte presença no país. Em 2001, um importador americano viu o potencial do negócio da família e decidiu investir uma boa quantia na distribuição dos vinhos ao redor do mundo. Com foco na ideia de ter um produto voltado ao consumidor comum, tendo a fabricação descomplicada e com um público-alvo mais específico, com algumas pesquisas de mercado, a Yellowtail descobriu que mesmo as pessoas que pagavam caro em uma garrafa de vinho queriam apenas o sabor mais forte da uva e não coisas complexas como notas mais secas ou tons de carvalho. Elas só queriam algo que fosse fácil de escolher e bom de beber. A estratégia do negócio adotada partiu da premissa de que o vinho deve ser algo para ser consumido com familiares e amigos, a qualquer momento. Então a Yellowtail começou a distribuir seu vinho nos Estados Unidos, em lojas locais e supermercados de baixo custo. Como os vinhos Yellowtail surgiram com preço amigável, rótulos fáceis de serem lidos e opções simples de se escolher, a estratégia deu muito certo. O negócio fez tanto sucesso que em 2020 a Yellowtail ocupava a posição de quinto lugar em número de vendas de vinhos ao redor do mundo. Isso prova que um produto simples de se entender e que atende à demanda de um público-alvo específico pode fazer toda a diferença, mesmo em um mercado saturado e altamente competitivo. O caso da Yellowtail é comumente usado como exemplo para o conceito de marketing chamado de Blue Ocean, ou Oceano Azul. O conceito consiste basicamente na estratégia de criar um produto diferente com preço atrativo. Como forma de fugir do Oceano Vermelho, que é ocupado pela concorrência, foi exatamente o que a Yellowtail conseguiu. O mercado de vinhos vem se perpetuando há séculos com a premissa de que um bom vinho precisa ser exclusivamente caro, mas a Yellowtail provou o contrário. Um bom vinho só precisa ter gosto bom e preço justo. A ascensão da empresa só deixa mais claro que isso é possível e que o mercado de vinhos tem preços inflacionados, sem um motivo real. Mas isso não é novidade, e não ocorre só no mundo dos vinhos. Há muito tempo essa história se repete, o valor percebido de uma marca superando o valor real do produto. A Balenciaga é um exemplo de empresa que vende produtos fora do real, bizarros e ridículos, que não deveriam valer nada, a preços incompreensíveis. Segundo a empresa, vendem arte e nome. Arte como esse tênis que parece ter mais sido tirado do fundo de uma lata de lixo, mas que é vendido por inexplicáveis R$ 10.000. E o pior é que tem gente disposta a pagar. A verdade é que a empresa está apenas estipulando um valor arbitrário, muito superior ao valor real do produto, apenas para engordar suas margens de lucro. Isso porque com certeza os preços da marca não levam em consideração apenas custos de produção e distribuição, já que muitas vezes seus produtos, como sapatos, são vendidos a preços dezenas de vezes maior que o de outras marcas com qualidade igual ou superior, ou seja, o cliente final não paga pelo produto, mas sim pela marca, e por existir gente que adora ser vista usando coisa cara. Outras empresas adotam estratégias parecidas, associando suas marcas à ideia de luxo, para vender seus itens a preços superfaturados. Temos exemplos como a Apple no mercado tecnológico, a Gucci no ramo de moda, a Rolex com seus relógios de luxo e muitos outros. Tem grife até de água mineral, como é o caso da Voz. No mundo dos vinhos, muita gente escolhe pagar mais por garrafas associadas ao luxo e exclusividade, mas a verdade é que não são necessariamente os melhores vinhos e na maioria das vezes não valem o preço pago. Claro, ninguém é forçado a comprar nada, mas a lição que a Yellowtail ensinou aos fabricantes de vinho é que o mercado da bebida pode estar prestes a passar por uma grande mudança, e talvez o fim das garrafas superfaturadas
e conhecimentos refinados estejam se aproximando. À medida que o consumidor tem cada vez mais acesso à informação, empresas que mantêm seus negócios transparentes e objetivos e que entregam valor real aos seus clientes tendem a se sobressair com a sua relação ao consumidor. E não deve ser diferente com os vinhos. Afinal, comprar um bom vinho deveria ser tão simples como juntar família e amigos e tomar umas boas taças aproveitando uma boa conversa. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Aproveita e manda esse vídeo para aquele seu amigo que se acha um entendedor. Não esqueça de se inscrever, deixar o like. Valeu, fui!